Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Olá, que bom que você pode estar conosco. Estamos no terceiro domingo da Quaresma. Saudamos a vocês com o lema da semana que diz: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Desejamos a todos e todas um abençoado culto. Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. Tenho a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Olá, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Amém? Como é bonito e marcante quando a gente conversa com uma pessoa e nessa pessoa a gente vê assim, sede, né? Vontade, garra. É tão bonito isso, né? Quando a pessoa tem aquele desejo, aquela vontade de fazer as coisas. Já perceberam que isso muda tudo? Num jogo, numa situação, na vida, na casa, né? Quando a pessoa tem aquela garra, aquele desejo de fazer as coisas, é uma busca incansável de tentar fazer, de tentar aprender. E esse aspecto, quando ele está relacionado à vida espiritual, é uma alegria para Deus, né? Quando as pessoas, elas têm sede, elas têm vontade, elas têm garra de aprender
também sobre Deus, né? De saber mais sobre como Deus pensa, como Deus visualiza o seu povo, né? Esse desejo, essa sede de aprender sobre Deus. E eu quero saudá-los com a palavra do Salmo 63, que diz assim: Salmo de Davi, escrito quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade e levantarei as mãos a Ti em oração. As Tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem e por isso canto alegremente, canções de louvor a Ti. Quando estou deitado, eu lembro de Ti, penso em Ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A Tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a Ti. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Às vezes a vida de algumas pessoas, ela está muito parada, né? Ou, além de parada, está bagunçada, só tem rolo, né? Às vezes as coisas assim, elas são feitas meio de qualquer jeito, meio no grito, como diz o gaúcho, né? Meio no grito, meio feito assim sem princípios, ou sem pensar muito, sem refletir muito. Então, a vida de uma pessoa que busca a Deus, ela precisa sempre ser regida através da sabedoria que vem de Deus, né? E quando nós nos colocamos diante de Deus em oração para a confissão de pecados, a gente sempre precisa pensar como que nós estamos fazendo algumas coisas, a partir de que princípios. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 13, eu quero ler esses versículos que diz assim: Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender
as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Que assim possa ser com a nossa vida, que Deus nos aumente em sabedoria para quê? Para que a gente não erre tanto, para que a gente não faça tanta burrada, para que quando a gente chega diante de Deus e confessa os nossos pecados, a gente possa dizer assim, puxa, a minha vida até que está talvez correta em muitos aspectos, né? Então, os que se tornam sábios são felizes e essa sabedoria lhes dará vida longa. Então, convido para um momento de oração, de confissão de pecados. Confissão de pecados. Senhor Deus, que a nossa sede seja sempre nutrida através dos Teus ensinamentos. Que tenhamos sabedoria e entendimento para discernir o caminho que leva ao Teu reino. Neste terceiro domingo da Quaresma, pedimos que tenhamos consciência de que possamos ter consciência de tirar o tempo para as reflexões e meditações que são necessárias fazer diariamente, para alcançarmos paz e esperança. Como comunidade, pedimos ajuda-nos a guardar a Tua palavra, a mantermos a paz, a sermos pessoas pacientes e esperançosas, a fazer a nossa parte sendo instrumentos do Teu reino, onde estivermos. Pelas vezes que pecamos em pensamentos, palavras e ações, te pedimos, tem piedade de nós e nos perdoa. Anúncio da graça. Assim diz a palavra de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Que assim possamos receber o perdão de Deus e estendê-lo ao nosso irmão e à nossa irmã. Amém. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. O texto que nos convida à reflexão no culto de hoje é do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 9. Eu passo a leitura que diz assim: Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, vocês todos vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira. E não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Até aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como é bom quando nós podemos sempre ter esta oportunidade de ouvir a mensagem de Deus, que ela cresça em nossos corações e produza bons frutos. Amém. O texto da mensagem de hoje ele é dividido, vamos dividir em 2 partes, né? A primeira parte ali relata a história de homens que morreram de forma violenta, massacrados. Como? Enquanto traziam sacrifícios ao altar, mostrando a sua fidelidade a Deus, a sua devoção, passando por dificuldades e aflições, outros riam, caçoavam deles, mas mesmo assim eles eram fiéis. E a segunda parte importante é a história da figueira, que não estava produzindo frutos, a qual Jesus comenta. A primeira parte, Jesus faz um comentário. O papo do dia era: como assim? Haviam pessoas que estavam lá, foram oferecer sacrifícios, os galileus, e quando Pilatos sabe disso, manda sacrificar aquelas pessoas que estavam ali oferecendo a sua devoção, os seus sacrifícios a Deus. Pilatos aproveita essa situação e manda matá-los, né? Que triste isso, quando a gente vê essas pessoas ali diante de Deus oferecendo sacrifícios, né? Oferecendo a sua devoção, e ali naquela situação são mortos. É muito triste isso. E esse acontecimento gera naquele local comentários muito maldosos por parte de algumas pessoas. Teve gente que disse: olha lá, bem feito para aquelas pessoas, eram uns pobres, acreditavam em Deus, galileus, não trabalhavam, mereciam aquilo mesmo, morrer assim. Muito triste isso. E Jesus não concorda com essa conversa, com essa afirmação. Ele lembra de outras situações, lembram daquelas pessoas que foram mortas em desabamentos, em apedrejamentos, torturados. Questionou: vocês acham que essas pessoas mereciam morrer assim, tragicamente?
Será que cabe a nós pensar isso dessas pessoas? Ou até julgá-los? E Jesus, ele fica admirado como as pessoas parece que têm prazer em presenciar a desgraça do outro, né? É muito fácil dizer, aquele merecia isso, né? Ele estava procurando, né? Comigo não acontece essas coisas. Não cabe a nós julgar ou nem nos alegrar com a tristeza que acontece na vida do outro. E infelizmente tem muitas pessoas que fazem isso. Na época de alguns textos bíblicos desse contexto, o que acontecia? O povo relacionava desgraças, coisas ruins que aconteciam, ou doenças, isso para eles era pecado, né? Não, aconteceu isso comigo, então eu mereci isso porque eu pequei. Eu menti, eu roubei, ou sei lá o que, então eu estou pagando pelo que eu fiz, né? O que você está passando na sua vida são o resultado das coisas ruins que você fez. Então, assim que o povo pensava. E Cristo não concorda com isso. A morte, as aflições, as dificuldades dessa vida, nós não devemos necessariamente relacionar com aquilo que nós fazemos de errado, né? Eu quero contar uma pequena história para vocês que talvez vai nos ajudar a refletir um pouco sobre a temática. E a história diz assim: o senhor Augusto trabalhava toda a sua vida com ferro. Durante muitos anos ele trabalhou com afinco, dedicação, praticava a solidariedade com outras pessoas, ajudou os pobres e necessitados, e algumas coisas andaram mudando na vida dele. Teve um tempo que ele começou a se aproximar cada vez mais de Deus. Ele frequentava os cultos, ele ajudava na comunidade, participava de palestras, de retiros, havia se convertido a Deus entregando a sua vida a Deus e acreditando em sua palavra. O casamento do seu Augusto estava restaurado, reconstruído, uma família unida. Mas a partir de toda essa vida, assim, passado algum tempo, começaram algumas pedras no caminho. Parece que tudo dava errado. Seus problemas e dívidas estavam aumentando a cada dia. E uma bela tarde chega um amigo que o visita e disse assim, se compadecendo da sua situação difícil, e comentou: Augusto, puxa, é realmente estranho que depois que você resolveu se tornar um homem mais temente a Deus, a sua vida só começou a piorar. Eu, como seu amigo, não quero enfraquecer a sua fé, apesar de toda a sua confiança em Deus, mas convenhamos, nada está melhorando na sua vida. Augusto ficou quieto e sem palavras por um tempo. No fundo, nem ele conseguia entender o que estava acontecendo em sua vida. Passado um tempo de silêncio, ele começou a olhar para o amigo e falar: sabe, amigo, aqui nesta minha oficina eu trabalho com um aço e preciso transformá-lo em peças, em ferraduras. E você sabe como isso é feito? Primeiro eu aqueço até a chapa ficar vermelha. Em seguida pego o meu martelo e começo a bater para ganhar a forma desejada. E bato, e pego o martelo e bato com muita força. Depois a peça é mergulhada em um lugar com água muito fria. E assim tenho que repetir este processo por inúmeras vezes. Tem aço que chega em minhas mãos que não consegue aguentar esse tratamento. O calor, as marteladas, a água fria terminam por enchê-los de rachadura. E eu sei que jamais se transformará numa boa faca, numa boa ferramenta. Se o aço não resiste, eu coloco no ferro velho. Quando eu penso nessa história, eu penso na minha vida. Sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Tenho aceito as marteladas que a vida me dá. Às vezes me sinto tão frio e tão insensível como a água que faz esfriar o aço.
Também às vezes sou assim, dou marteladas em outras pessoas. Esfrio completamente a motivação de outros. Sabe, amigo, eu conheço a história bíblica da figueira. E quando eu penso nessa história do Evangelho, a única coisa que eu peço a Deus é: meu Deus, não desista de mim, até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Sei que ainda não produzo frutos e peço ajuda-me, ó Deus, a ser uma árvore frutífera. E que Deus tente da maneira que Ele achar melhor, pelo tempo que quiser, mas jamais me coloque no ferro velho das almas. Jamais me corte sem antes ter produzido bons frutos. Até aqui. A figueira que não produz frutos, a Bíblia diz que será um dia cortada. Queremos nós mudar a nossa vida, entregar-se a Deus e pedir que Ele nos molde com marteladas, com calor, com frio, e que no devido tempo a gente possa também refletir sobre a nossa vida, sobre nossas ações, situações, a partir do arrependimento e construindo uma vida que agrade a Deus. E se o arrependimento não acontecer, se a ferradura não resistir, infelizmente há um fim, né? A Bíblia diz que a árvore ela é cortada, é jogada fora. A pessoa terá também a morte, um fim, um inferno. A falta de arrependimento leva à condenação eterna, a uma vida distante de Deus. Todos nós sabemos e já ouvimos a palavra de Deus que no futuro há um julgamento. E Deus, Ele é incansável em nos convidar. Quando nós olhamos lá o profeta Isaías, no capítulo 55, há um esforço muito grande de Deus em reunir o povo. Ele convida, Ele chama, Ele pede para as pessoas prestarem atenção, Ele pede para as pessoas refletirem sobre a sua vida, sobre como gastam o seu tempo, sobre como estão investindo e no quê. Então, que a gente possa, nesse tempo de Quaresma, aceitar esse convite de Deus de se aproximar do Pai, de ouvir a sua palavra, de refletir, de meditar. Muitas são as chances dadas, os convites oferecidos ao discipulado. E a gente vê que muitas pessoas fecham seus ouvidos, seus olhos, não otimizam o seu tempo para se dedicar a Deus. E a gente vê que em muitos lugares precisa transformação. Quando a gente vê guerras, quando a gente vê violência, quando a gente vê famílias, cada uma indo para o seu lado, né? A gente percebe os frutos da sociedade. Será que está havendo frutos na sociedade, na família, né? Na vivência comunitária? Então, Deus é incansável. É tão bonito isso, a gente crer num Deus que não se cansa, né? Ele é incansável. Deus aduba, Ele cuida do redor, Ele tem paciência, Ele dá nova chance para que a pessoa possa crescer e dar novos frutos. Então, que assim seja conosco, que nós possamos ser uma figueira frutífera, que possamos ser cristãos que produzem os frutos do Espírito Santo. Convido para uma palavra de oração. Senhor Deus, agradecemos por mais esta oportunidade que nos dás para refletir e nos convida à reflexão, ao arrependimento, a pensar sobre a vida. Que o Teu Espírito Santo sempre nos toque, mostrando a nossa infertilidade e levando-nos a produzir saborosos frutos, como os da figueira. Que esta palavra cresça em nosso coração e nunca desista de nós, ó Pai. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar.
sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Como é importante quando as pessoas se preocupam umas com as outras, né? Há o cuidado nas relações, e isso se percebe na convivência da comunidade, na família, na sociedade, que a gente possa cultivar esse princípio bíblico do cuidado. Temos um momento de oração final do nosso culto, oremos. Deus bondoso, restaura nossas vidas, cura nossas feridas físicas e emocionais. Sabemos que és um Deus que transforma realidades e que o impossível, aos olhos da fé, se torna realidade e possível. Que possamos confiar na Tua provisão e cuidado. Em Tuas mãos colocamos todas as situações difíceis e impossíveis aos nossos olhos e que com todo o esforço não conseguimos resolver. Senhor, que seja da Tua vontade abrir portas e caminhos e nos ajudar nas situações que nós não enxergamos caminhos. Pedimos, ó Deus, por um descanso protegido neste final de semana, abençoado, que renove o nosso ser. E tudo mais, também aquelas pessoas que estão doentes, acamadas, que fazem cirurgia, nós pedimos e colocamos em Tuas mãos. Restaura, Senhor, o corpo, que a medicação possa fazer efeito e que seja da Tua vontade que essas pessoas recuperem a saúde. E tudo mais nós pedimos na oração que Cristo nos ensinou dizendo juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus chama a gente pra um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho isolado. Ninguém é capaz, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem entrar na roda com a gente também. Entra na roda com a gente, também. Você é muito importante. A força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir, as forças juntar. Por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entrar na roda com a gente também.
é muito importante. Vem.